Você está ouvindo o programa Refrigério e Paz, programa da Ormesse, Ordem de Ministros Evangélicos do Estado do Ceará. Nós temos falado acerca da família em 2 programas anteriores e daremos continuidade nesse programa. Falamos da família a partir do escopo da Palavra de Deus, mencionando que está de acordo com a natureza das coisas. Nós também falamos acerca da impropriedade da ideologia de gênero e desta feita eu gostaria de falar de um assunto que é bem atual. É acerca da decisão recente do CNJ obrigando cartórios a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo. Uma coisa que muitos juristas acreditam está em desconformidade com o texto constitucional, com o Código Civil, e é certo que o CNJ, como órgão de fiscalização, não é um órgão legislativo, tendo a incumbência de, portanto, normatizar um assunto tão importante para toda a sociedade. Mas eu não gostaria de apreciar tanto aqui as questões jurídicas, mas gostaria de falar sobre a impropriedade de se conceber o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Obviamente que pessoas são livres para fazerem a sua opção sexual e viverem até 2 pessoas do mesmo sexo juntas. Nós não aprovamos moralmente como cristãos, no entanto, reconhecemos que as pessoas têm liberdade, Deus lhes dá essa liberdade e nós também, um dia obviamente elas irão prestar contas com Deus, mas elas têm essa liberdade e nós obviamente entendemos também que toda pessoa deve ser respeitada na sua dignidade, independente das escolhas que faça, das práticas que assuma. Não é só contra o homossexualismo que nós nos colocamos contra, no sentido da prática com a qual nós não concordamos. Nós também somos contra a inveja, o ciúme, somos contra, por exemplo, a fornicação, o sexo antes do casamento, somos contra o adultério, somos contra as drogas, o alcoolismo e, portanto, o pecado de um e o pecado do outro são igualmente pecados e nós não reprovamos com exclusividade um pecado ou fazemos um pecado mais grave do que o outro, todos são igualmente repudiados pela palavra de Deus e o fato de nós estarmos contra todos esses pecados não nos coloca em guerra contra aquelas pessoas que os estão praticando. Pelo contrário, nossa tarefa de evangelização, nossas intercessões na igreja são pela conversão dessas pessoas e nós procuramos acolhê-las como também Cristo fez. Até porque nós também pecamos. Obviamente nós como crentes e cristãos não pretendemos fazê-lo. Nós nos abominamos quando pecamos, nós nos envergonhamos, nos entristecemos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus e nós sabemos que a natureza que leva outros a vida de prática do pecado, ela também está em nós, com a qual nós temos que lutar diariamente. E sem os recursos do Espírito Santo, nós estaríamos na posição de muitos que estão vivendo na prática do pecado de uma maneira que nós não aprovamos. Nós sabemos que o que somos, somos pela graça de Deus. E mesmo assim, nós ainda temos muitas dívidas para com Deus pelas quais merecemos ser condenados. Mas Ele se mostra gracioso para conosco e nos oferece o perdão em Cristo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que nós não estamos em guerra contra pessoas, nós procuramos libertar as pessoas dos pecados, nós condenamos o alcoolismo por amor ao alcoólatra, nós condenamos o fumo por amor ao fumante, queremos libertá-lo dessa escravidão. E quando nós condenamos as práticas homossexuais, o fazemos por amor ao homossexual. Afinal de contas, é sabido por pesquisas que homossexuais têm uma elevada taxa de depressão entre eles, têm uma expectativa de vida menor, inúmeras doenças transmissíveis acontecem com maior frequência entre eles e, portanto, nós estamos pensando também no bem-estar deles. Mas, como eu disse, essa questão de nós sermos contrários às práticas homossexuais e reprovarmos à luz da Bíblia, como reprovamos outros pecados, é uma coisa que está estritamente ligada a nossas concepções morais, a nosso ensino dentro da igreja e nós não queremos que isso vá para a esfera pública em forma de perseguição, criminalização do homossexual. No entanto, em relação à família, nós estamos preocupados com ela. Nós não queremos a institucionalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo,
Não porque nós desconsideramos essas pessoas, mas porque nós estamos preocupados com a família. Nós acreditamos que a família é a entidade mais isonômica que existe, porque tanto pessoas que são heterossexuais como pessoas que são homossexuais nasceram de uma família heterossexual. Ninguém nasce senão de um homem e uma mulher. Então, quer seja um homossexual ou um heterossexual, ele veio de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, da família que vem todos, ela é, por natureza, isonômica. Já um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, por si próprio, não procria, não reproduz a espécie. Se generalizado fosse, representaria o fim da própria espécie humana. Então, nós sustentamos que o casamento, enquanto instituição pública, instituição social, deve acontecer entre um homem e uma mulher. Pensar diferente é desnaturar a família. A família, ela é um limite ao poder do Estado. Se você prestar atenção, vai ver que a família existiu antes do Estado. É como aquela evolução que eu coloquei em programa anterior, da família veio o clã, depois veio a tribo, da tribo as cidades, depois das cidades o Estado, como conhecemos modernamente. Então, a família é anterior. E segundo Montesquieu, segundo Émile Durkheim, segundo Hermann Dooyeweerd, há quadros intermediários entre o Estado e o indivíduo para amortecer o impacto da ação do Estado sobre o indivíduo. Sem esses quadros intermediários, sem esses corpos intermediários, o Estado se agiganta demais, ele torna-se Estado totalitário. Então, a família é anterior ao Estado e é o seu limite natural. A Constituição de 1988 fala várias vezes que é dever da família, da sociedade, do Estado, ela distingue essas três instâncias. Ou seja, o Estado, para chegar ao indivíduo, ele tem que passar primeiro pela sociedade. Para chegar ao indivíduo, depois da sociedade, ele tem que enfrentar a família. Então, esses quadros intermediários, eles impossibilitam que o Estado se torne totalitário. Mas quando o Estado engolfa a sociedade e ele redefine família de maneira artificial, então ele se agiganta e torna-se Estado totalitário. O Estado deve respeitar a família como naturalmente ela se constitui e não tentar redefini-la arbitrariamente. Se ele o fizer, ele estará incorporando a família dentro de si. A família passa a ser o que o Estado disser que ela é. E aí o Estado tira uma instância que deveria limitar o seu poder. Se você prestar atenção, vai ver que, por exemplo, durante o nazismo, um ariano só podia casar com outro ariano por determinação estatal. O Estado entrou nas relações familiares. Pessoas que nasciam com deficiência física deveriam ser sacrificadas. Havia a prática da eugenia, havia a escolha de quem ia casar com quem. Isso aconteceu em todos os regimes totalitários. Aristóteles dizia que entre a cidade, a polis e o indivíduo estava a sociedade doméstica, a família. A família, portanto, ela é uma defesa para todo indivíduo. Se o Estado tivesse a liberdade de arbitrariamente definir família de maneira que não haja mais um sentido para ela que não aquele que o Estado dê, então nós estamos desfalcados de um escudo que tínhamos contra o Estado. Então, nós somos contra essa forma arbitrária de tratar o assunto da família. Família é entre homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo têm instrumentos contratuais pelos quais poderiam preservar um patrimônio comum se assim o desejassem. Até sem coabitar sexualmente, poderiam fazê-lo, poderiam fazer aquisição de bens conjuntamente, mas a questão da família é outra. E nós temos que salvaguardar essa questão da família. E é importante aqui nós esclarecermos também o seguinte: quando nós falamos que o homossexualismo é errado, nós estamos mais reprovando essa geração até do que o homossexual. Porque o que a Bíblia Sagrada diz é que quando uma geração humana despreza o conhecimento de Deus, então o que é que acontece? Deus entrega essa geração ao descontrole de seus instintos. E é aí onde o homossexualismo pode entrar. Então, o primeiro culpado da situação do homossexual é a sociedade humana em que ele se encontra, que desprezou a Deus. Aí Deus entrega essa sociedade a um desenfreamento dos instintos.
que leva ao adultério, que leva à prostituição, que leva a tudo aquilo ali, porque Deus ele refreia o mal quando há certo número de pessoas dentro de uma sociedade que cultiva o conhecimento de Deus. Quando, porém, isso se torna raro, a sociedade despreza completamente a Deus, então Deus entrega aos desenfreamentos instintivos. Aqui em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim: pois o que se pode conhecer sobre Deus é manifestado entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, de modo que esses homens são indesculpáveis, porque mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si, pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonando as relações naturais com a mulher, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homens com homens, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Agora, nós queremos dizer que nós acreditamos no poder de Deus para mudar a vida de um homossexual, como para mudar a vida de um drogado, como para mudar a vida de uma pessoa que esteja em qualquer outro pecado. A Escritura mostra que houve mudança na igreja primitiva. Nos dias de hoje, nós conhecemos inúmeras pessoas em nossas igrejas que deixaram essas práticas e que se converteram. E nós temos aqui também, na carta aos Coríntios, um exemplo claro. Diz assim, capítulo 6, a partir do 9: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. E alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Nós protestamos às vezes contra o ativismo gay, não porque nós somos contra o homossexual, nós queremos vê-lo libertado, nós o amamos e Jesus morreu por ele. O seu pecado não é um pecado que o faz mais terrível que tantos outros que estão cometendo outros, mas nós nos opomos porque eles dizem que não há mudança, que a pessoa nasceu daquela maneira, que não há condição de ela sair. Essa não é uma mensagem de liberdade, essa não é uma mensagem de esperança. Nós dizemos que você pode ser homossexual, se você quiser, você é livre. Nós dizemos que é uma opção, mas nós dizemos que Jesus pode também libertar você, pode transformar a sua vida, pode lhe mostrar uma felicidade que não se confunde com a satisfação do instinto. Essa até o animal tem, mas uma felicidade que é em você voltar à ordem normal das coisas, a você se colocar no padrão de Deus e você ter uma vida com a paz que excede todo o entendimento. Eu quero dizer uma coisa: Jesus pode mudar você, seja lá que pecado esteja lhe amarrando, lhe aprisionando. Não importa, se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus ama você.